Bom, eu estou com o Cássio Paggiaro, diretor agrícola da Santa Adélia. Tudo bem, Cássio? Tudo bem? Como é que tá você? Ótimo. Bom, estamos aí quase finalizando safra, né? Me fala um balancinho de como é que foi essa safra, como está sendo essa safra da Santa Adélia. Em relação ao ano passado, o Grupo Santa Adélia vai moer um pouquinho mais que o ano passado, né? A expectativa era moer um pouco mais, mas o que está nos prejudicando é a região de Ribeirão Preto, a nossa unidade de Jaboticabal, que está quebrando em relação ao ano passado, e também em relação à nossa estimativa inicial. E Pereira Barreto está produzindo mais que o ano passado e também em relação à estimativa inicial. Então, nesse balanço, a gente vai produzir um pouco mais, moer um pouco mais, processar um pouco mais de cana em relação ao que nós fizemos no último ano. Certo. Nós estamos aqui na segunda reunião Canaplan e um dos temas, o pessoal estava comentando que dá para a gente melhorar, diversificar um pouquinho o cardápio, não ficar só no arroz com feijão bem feito. É importante, mas dá para diversificar. E seria a entrada de novas tecnologias. Uma delas seria o uso de irrigação. E vocês estão aí com um trabalho nesse sentido. Sim. A usina Santa Adélia, na sua unidade em Pereira Barreto, ela está numa posição privilegiada em relação a possibilidades de alcance da água, né? Tá. Nós estamos ali no meio de 3 represas, do Rio Paraná, do Rio Tietê e do Rio São José dos Dourados. Então, a irrigação, ela depende da água inicialmente, né? Então, isso a gente tem lá, né? E com possibilidades de outorgas abundantes ainda, pelo menos, tá? A outra situação que a irrigação lá nos faz traçar como uma estratégia da nossa empresa para aquela unidade são as condições climáticas bastante severas, não necessariamente só em anos mais críticos, mas em todos os anos. A gente tem um outono e inverno muito drástico lá, com temperaturas mais altas e um estresse hídrico muito alto, né? Então, com isso, a Santa Adélia, ela colocou no seu rol de investimentos estratégicos para a unidade de Pereira Barreto o crescimento de áreas irrigadas de uma maneira deficitária. O que a gente chama de deficitário? Pode ser por gotejamento, por pivô, mas é aquilo que a gente repõe boa parte do déficit hídrico da região. A gente está trabalhando em torno de 70%, 75% da reposição do déficit hídrico. E o que você já deu para ter uma análise do retorno dessa irrigação? Como é que está sendo? Sim, a gente começou a colher esse ano áreas maiores, né, que o projeto é relativamente novo, mas dentro dos diferenciais que nós pusemos para fazer a nossa conta do retorno do investimento, esse ano os diferenciais em relação ao sequeiro foram maiores do que a gente colocou, em função de um ano bastante drástico em relação ao clima, né? Então, esses diferenciais em relação ao sequeiro têm ultrapassado as 50 toneladas por hectare, em prol da área irrigada. A gente conseguiu colher aí uma cana de primeiro corte de 18 meses, em torno de 180 toneladas por hectare, e a de segundo corte já com 140 toneladas por hectare esse ano. Vocês adotam principalmente o gotejo ou quais são as outros a gente tem gotejo e pivô, mas a área maior por enquanto é gotejo. Pivô a gente tem um só, né? Então, mas a ideia é crescer nos dois sistemas. Uma área mais propícia ao gotejo e uma outra área mais propícia ao pivô. O que a gente está crescendo mais rapidamente nesse momento são as áreas de gotejo. Certo. Tinha aquela coisa que Centro-Sul, estado de São Paulo, irrigação não tinha espaço. Mas com essa mudança climática está se tornando agora uma necessidade, não é mais perfumaria. Quando eu comecei a trabalhar no setor, logicamente o setor era muito menor e já faz algum tempo, né? A gente não é novo. Realmente eram poucas as regiões canavicultoras que tinham um retorno econômico para a implantação da irrigação. Logicamente que a irrigação era mais cara proporcionalmente, tinha menos, vamos dizer assim, investimentos das próprias empresas, né? Então evoluiu tudo muito isso, né? Então com isso, antigamente esse retorno era pequeno, mas hoje, em função do que tem acontecido mais regularmente com o clima, eu acho que a maioria das regiões do estado de São Paulo, já vamos falar do estado de São Paulo, e do Centro-Sul, se tiver a oportunidade de irrigar, eu acho que vale a pena. Certo. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado.